Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. E nós estamos hoje aqui na nossa sequência de estudo do texto, onde nós vamos hoje ter como comentário o, dentro do capítulo 7, as dádivas do reino. Nós vimos na última quinta-feira sobre o último passo, o que significa isso, onde Deus transfere a percepção certa em conhecimento. E hoje, a sessão de hoje, que é a sessão 2, ela trata sobre a lei do reino. Então, nós vamos ter aqui um comentário geral aqui, o que Jesus nos traz sobre as leis que governam tanto o céu, quanto, na verdade, também governam aqui a nossa experiência, que nós chamamos de a Terra, que é a nossa experiência aqui na ilusão. E depois também estamos abertos para perguntas e respostas, para o compartilhar, para trazerem as experiências, o entendimento de vocês também, ou a qualquer momento também, enquanto farei aqui uma breve explanação sobre essa sessão. Mas antes de iniciar, nós sempre fizemos isso, que é colocar a lembrança do nosso propósito, de onde, de que mentalidade que nós queremos aprender. Então, nós estando na ilusão, ainda se faz necessário aprender. E aprender, nós temos 2 professores disponíveis, nós sabemos do ego e do Espírito Santo, e nós já escolhemos que o Espírito Santo seja nosso professor, nosso guia, para com ele aprendermos aquela antiga lição que nós já sabíamos, e em presença de Deus nós sabemos, mas que com a crença da separação nós esquecemos. Então, o Espírito Santo, que guarda em nossa memória tudo que é real, que ele seja nosso professor. Então, estabelecida a meta de através de quem que nós queremos aprender, nós estamos prontos, então, para ver aqui o que Jesus nos fala sobre a lei do reino. E ele fala logo no início que curar é um tipo de pensamento nesse mundo que mais se assemelha ao reino de Deus. Então, o reino de Deus, nós sabemos que é composto de criação, que é a extensão da vontade de o amor, ele precisa se estender para fora, não para fora de si, mas ele é doado o tempo todo. Por isso que Deus nos criou e nós criamos como Deus. Isso na condição de céu, na condição de mente curada, na condição do conhecimento, mas dentro do sonho, sabendo que nós pensamos separação e acreditamos nesse pensamento, então a cura é o que é mais próximo da criação do céu. E quando Jesus fala de cura, ele não está falando disso que o ego entende que é cura, que é o nosso instrumento de comunicação funcionar perfeitamente, não apresentar nenhum defeito. Isso é parte apenas do sonho aqui. Quando ele fala em cura, a cura, ela precisa acontecer onde está a doença. E a doença, ela está na mente. A doença está na mentalidade que acreditou separação. E é essa mentalidade que precisa de cura. É para essa mentalidade que o Espírito Santo é a resposta. E a cura e o Espírito Santo, nós podemos até dizer que são o mesmo, porque tudo que o Espírito Santo traz é curado, é cura. Já é curada, porque o Espírito Santo, ele tem o conhecimento da verdade, embora que ele saiba perceber aquilo que nós acreditamos, e ele sabe fazer o uso disso para transferir isso para o conhecimento. Então,
Curar é o mais próximo do que nós temos do céu. Aqui, o máximo que nós conseguimos fazer é curar. E ele segue dizendo que curar é corrigir a percepção, tanto dentro de nós mesmos, quanto do irmão, compartilhando do Espírito Santo com essa percepção. Então, quando nós vemos ao irmão através do Espírito Santo, nós estamos corrigindo, nós estamos incluindo o nosso irmão no reino de Deus e a nós mesmos, e permitindo que na nossa mente o saber da integridade do Cristo seja restaurado. Até ele diz aqui, eu acho até marquei aqui, curar é no 2. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Olha que interessante isso. Isso coloca ambos dentro do reino. Isso coloca de novo, porque a mente é a mesma. Então, quando nós vemos o nosso irmão através do Espírito Santo, nós estamos restaurando na nossa percepção que esse irmão está no reino. Então, ele diz, coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Então, o irmão também precisa fazer a mesma coisa. Então, o irmão foi restituído ao reino, mas a mentalidade que percebe isso quando nós compartilhamos o Espírito Santo é a própria mentalidade de quem compartilhou. Aconteceu isso com Jesus, porque quando Jesus despertou, o que ele fez? Ele lembrou, ou ele viu, ele compartilhou o Espírito Santo com todos, com todas as mentalidades. Isso fez com que a filiação toda retornasse à condição de reino de Deus, e a mente dele agora já vê a todos dentro do reino de Deus. Então, embora que nós estejamos devolvidos, a nossa mente esteja devolvida ao reino de Deus, nós também temos que fazer essa mesma aceitação que Jesus fez de compartilhar ao Espírito Santo no irmão. E assim todos têm que fazer para que na própria mente a integridade do reino seja experienciada. Então, o irmão, quando nós o vemos pelo Espírito Santo, ele é restituído ao Espírito Santo. Mas no pensar separado dele, ele não tem consciência ainda dessa integridade. Então, a não ser que ele também passe a olhar através do Espírito Santo. Por isso que cada fracionamento da mente, cada consciência individual precisa ainda da cura, precisa retornar à consciência da integridade. E essa cura, ela tem um entendimento que Jesus fala aqui, que o que nós projetamos ou o que nós estendemos, seja o que for, isso que nós fizemos é real para nós. A extensão é a condição do céu. Então, quando nós estendemos o pensamento de amor de Deus, que é a condição de criação do céu, o céu é real para nós. Quando nós projetamos, que é pensar que estamos pensando a partir dos pensamentos de separação, a partir do ego, é isso que se torna real para nós. E essa é uma lei que funciona tanto no mundo quanto no céu. Então, quer nós estejamos estendendo o amor de Deus, que é a criação do céu, quer nós estamos acreditando na separação e, portanto, projetando o que quer que estejamos fazendo na mente, isso é o que vai parecer ser a realidade. É só disso que nós vamos saber. Dentro da projeção, nós não sabemos da extensão, dentro da extensão, não sabemos de projeção. E
E no céu, nós estendemos aquilo que nós somos. É outra coisa que Jesus nos ensina aqui. Então, o céu, ele é continuidade, ele é unicidade. Então, o amor, ele se estende, ele cria, Deus cria a mentalidade do filho, o filho também cria, igual o pai, então também cria mentalidades, mas estas também estendem o amor de Deus. Então, é uma criação ininterrupta. E já a mente que acredita na separação, ela é uma mente conflitada, porque ela acredita em, estando dentro da projeção, sempre há observador e algo a ser observado, portanto, há dualidade. E a mente que vê em dualidade, ela tem escolhas. Tendo escolhas, ela automaticamente fica conflitada, porque ela não tem o conhecimento. Então, dentro da ilusão, onde a mente é conflitada, ela precisa de um tradutor, ela precisa de uma mentalidade que não se confunda, que fale a favor apenas de uma voz. E isso é o Espírito Santo para nós. Porque o ego, por que o ego é conflito? Porque o ego fala a partir de duas vozes. O ego fala a partir da mentalidade de quem aparentemente o está ouvindo, e ele, ao mesmo tempo, também fala de algo separado daquele que o está ouvindo. Então, o ego sempre tem duas interpretações. Então, o ego, ele não tem como não ser conflitado. Todas as coisas dentro do ego são conflitadas, e é impossível não ser assim, pela condição que é própria do ego. E é por isso que nós precisamos de um sistema de pensamento que fale apenas uma voz, que tenha apenas um entendimento, porque um entendimento só, uma voz, é integridade. Dois entendimentos, duas escolhas, isso gera conflito. Então, tudo que vem do ego é conflitado, tudo que vem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, embora que ele haja por nós aqui dentro do sonho, mas ele sempre fala a favor de Deus. Ele sempre vai traduzir tudo para nós a favor de Deus. E outro ponto dessa lição aqui, que a extensão da verdade que o Espírito Santo nos traz aqui, ela reflete o conhecimento do céu. Então, se nós queremos a cura, e a cura, a mentalidade curada, é aquela que não se contraria o céu. Nós vimos isso no último passo, na sessão anterior, onde Deus pode dar o último passo, mas para isso acontecer, nós precisamos também aqui estender a verdade, e só na mentalidade do Espírito Santo é possível fazer isso. O ego, ele não consegue nem estender, ele só projeta, e por projetar, ele automaticamente, ele precisa de uma interpretação de quem está vendo algo que está sendo observado. Então, sempre vai ser conflitado. Então, só o que é uno, só o que não tem dupla interpretação é a verdade. Nada que venha do céu tem duplo sentido, duas interpretações. Por isso que no céu não há pergunta, no céu não há dúvida. A certeza é a condição do céu. Por que a certeza é a condição do céu? Porque condição de céu, tudo é dado a todos por Deus. Então, nada é retido. Então, todos conhecem tudo na condição de céu. Por isso que a certeza e o reino do ego é o oposto disso. Então, por isso que nós precisamos de um professor que fale a favor dessa única verdade, a favor do céu. E para falar conosco, para nos ensinar, e o ensino também é só necessário enquanto nossa mente ela for
perceptora e não tiver conhecimento, enquanto nós estivermos percebendo, nós precisamos ainda aprender. No céu, obviamente, que não há aprendizagem, porque, como eu falei, o conhecimento é total, então não há nada a ser aprendido, só há extensão para fora do amor que gera mais amor. Então, mas aqui no sonho é o oposto, aqui nós aprendemos o ego, nós aprendemos a separação, e agora nós precisamos aprender de novo a reconhecer aquilo que já sabíamos que é a condição do céu. E para isso, nós precisamos usar da memória. Não há aprendizado sem memória. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos ensine, e para ele nos ensinar, nós temos que oferecer à nossa mente uma capacidade que o ego fez para aprender o mundo separado, porque seria impossível aprender o mundo separado sem a memória. E o ego, então, fez a memória para ele se perpetuar, e assim é assim que o mundo projetado ele continua aparecendo, existir graças à memória da mentalidade, e o Espírito Santo agora, ele ensina, ele precisa da mesma memória que nós tínhamos entregue para o ego, para ensinar a nós voltarmos a estar cientes da verdade. E por isso que também aqui o texto fala que o Espírito Santo, ele nos ensina tanto a lembrar quanto a esquecer. Ele nos ensina a lembrar da nossa realidade, que nunca deixou de existir, mas que nós esquecemos, que é a realidade do céu. E ele nos ensina a esquecer a mentalidade que nós passamos a acreditar depois do pensamento de separação. Ele nos ensina a esquecer tudo que o ego nos ensinou e nos ensina a lembrarmos da condição do céu. Então, o Espírito Santo, ele tem essa dupla função como professor, nos ensinar a lembrar, mas para lembrar nós temos que esquecer. Se nós não esquecermos ou não largarmos o ego ao Espírito Santo para que ele o desfaça, como que nós vamos lembrar do céu? Porque ambos são experienciados na mesma parte da nossa mente, na consciência do que é a nossa mente. O curso às vezes fala isso no altar de Deus, onde a nossa mente se encontra com a mente de Deus, e esse altar foi profanado, nós colocamos o ego ali no lugar de Deus. Então, agora, o Espírito Santo, que é a resposta de Deus para o nosso pensamento de separação, ele precisa restaurar de novo em nós a comunicação nossa, abrir de novo o nosso canal de comunicação para Deus. E como que é esse abrir? É fazer com que nós possamos esquecer aquilo que pensamos que fizemos, que é a separação de Deus. Então, nós largarmos ao Espírito Santo a nossa mentalidade equivocada, os nossos pensamentos, para que o Espírito Santo seja nosso professor em lugar do ego. E o Espírito Santo, ele tem a verdadeira comunicação. O ego, ele chama de comunicar, mas o ego, na realidade, ele não comunica, ele só separa. Tudo que o ego tem feito é separar mais e mais e mais. Por isso que a mentalidade que serve ao ego, ela jamais vai estar em paz. Ela jamais vai escapar do conflito, porque o ego é separação. O ego, ele, para nós não percebermos isso, essa artimanha do ego, o ego criou graduações. Então, o ego faz parecer que, aparentemente, tem situações dentro do ego que possam parecer que estamos em paz, mas só em comparação com outros momentos que já estivemos com mais conflito.
com mais dor. Então, o ego, ele age muito por comparação, mas dentro de comparação de uma graduação que ele mesmo fez. O Espírito Santo, ele apenas usa da comparação, porque nós a fizemos, porque o ego a fez, para traduzir o verdadeiro do falso, para separar. Então, ele compara tudo que o ego fez com o pensamento de Deus. E o que não é igual ao pensamento de Deus, o Espírito Santo simplesmente, isso, ele, na sua luz, isso desaparece, porque não é real. Então, o Espírito Santo, ele é a única comunicação perfeita que existe. O ego é sempre uma comunicação dual. Por isso que a mente que serve ao ego, ela nunca vai ter uma decisão que vai trazer a paz para nós, porque mesmo quando o ego diz que tem certeza de algo, ele ainda é conflitado, porque é uma barganha, porque é algo que ele quer acrescentar para um ser, mas ele está tirando do outro, sendo que os dois seres são o mesmo ser. Então, ele tira de uma mentalidade para dar a outra, e isso é conflito. Então, mais uma vez, então, o Espírito Santo é o nosso tradutor. E a lei do reino, então, é essa que o Espírito Santo também usa aqui. Aqui nós aquilo que nós projetarmos, aquilo se torna real para nós. E o Espírito Santo, ele é a tradução da extensão do pensamento de Deus. Ele traz para dentro do sonho o reflexo disso. O perdão se baseia nisso. Então, é basicamente isso que Jesus nos coloca aqui. Ele até explica também de como que o ego ele se baseia para nós nos mantermos distraídos dentro do sistema de pensamento dele, que o ego ele se baseia muito em nós focarmos as formas. O Espírito Santo olha o conteúdo, porque é o conteúdo que é estendido ou projetado. As formas são milhares, mas o Espírito Santo sabe olhar para o conteúdo de cada uma das formas. O ego se fixa nas formas e as formas, de fato, são diferentes uma das outras. Por isso que o ego tem certeza da separação de Deus, mas o Espírito Santo que olha para o conteúdo e olha além do pensamento equivocado, ele olha para quem está pensando. E quem teve esse pensamento é um Filho Santo de Deus, o Espírito Santo, então, vê ainda a santidade do Filho de Deus. Mas como que nós podemos usar, então, agora, isso que esse texto nos trouxe aqui, para o perdão, que nós temos usado tudo que Jesus trouxe no livro, cada frase, cada parágrafo, cada sessão, cada capítulo, é material para nós usarmos no perdão. Então, baseado nas leis de Deus, baseado no que nos foi trazido hoje, de como que o ego ocupa da mesma lei para nos mantermos acreditando na percepção, e o Espírito Santo usa da lei para estender o conhecimento aqui no sonho, estender o amor, e assim ele apaga todos os equívocos, porque a extensão, ela é em tudo, ela abrange tudo, então não há oposição, não havendo oposição, não há conflito. Então, uma maneira, um modo de pensarmos, podemos até praticar agora. Se alguém tem algum pensamento, uma situação, podemos fechar o olho. Se alguém tem algo que gostaria de trazer diante do Espírito Santo, alguma coisa que o está afligindo, e isso que passou agora pela mente, como não existe nem grande nem pequeno, isso serve. Então, mantenha isso em pensamento, enquanto nós podemos dizer, Espírito Santo, eu aceito teu lugar, o teu
conhecimento disso que eu estou te trazendo, em lugar da minha percepção conflitada sobre isso. Se eu estou trazendo algo que me feriu, ou que me magoou, ou do qual eu tenho medo, é porque eu estou vendo através da minha percepção, mas eu aceito o teu conhecimento em lugar disso. Eu não sei para que serve isso. E, portanto, te entrego a minha mente e os meus pensamentos para que tu os dirija em meu lugar. Porque eu sei que tu, Espírito Santo, sempre vais escolher a favor do reino de Deus e a favor do ser real do Cristo, que é a nossa única realidade. Portanto, largamos aqui isso que trouxemos e permanecemos mais um instante em presença, sabendo que tu, Espírito Santo, és a favor do nosso ser, do Cristo e de Deus. E gratidão por essa dádiva de liberação. E está feito. O que quer que seja que foi trazido ao Espírito Santo foi aceito com gratidão pelo Espírito Santo, porque deixou de ser um Deus substituindo o nosso Pai na nossa mente. Quando nós trazemos um problema ao Espírito Santo e o largamos a Ele, nós estamos escolhendo que nós queremos ficar na mente que é alinhada ao conhecimento a Deus. E estamos entregando aquilo que nós fizemos por erro, por nossa vontade, assim como nós escolhemos acreditar nisso, nós podemos escolher entregar ao Espírito Santo, e Deus é grato por essa dádiva. O Cristo, nosso ser, se alegra porque a nossa mente ela está mais próxima de se voltar a se reconhecer a cada perdão praticado, a cada pensamento equivocado, a cada situação que levamos ao Espírito Santo e, de fato, largamos a Ele, para que Ele traga a sua luz sobre isso e Ele restaura em nós os resíduos salvos de luz, ele substitui os pensamentos pela pureza, como diz ali no significado dos milagres, nos princípios dos milagres. Milagres é um direito de todos, antes, porém, é preciso haver a purificação do pensamento. O Espírito Santo purifica nossos pensamentos equivocados e nos restaura eles, e esse se torna um caminho do milagre. E era isso que eu tinha hoje, então, aqui, onde a gente viu um breve resumo sobre as leis do reino, e já praticamos de como uma das formas de poder aplicar isso ao perdão. E estamos abertos agora aqui para interação. Para algum comentário, só abrir o microfone ou apertar a mão. A Miriam, por favor. Ing, quando eu olho para o Oi. meu irmão, quando eu olho para o meu irmão e vejo ele doente, por exemplo, quando eu estou na rua e uma pessoa me pede dinheiro ou me pede alguma coisa porque está passando fome ou que está passando dificuldade, e eu olho para ele e vejo ele do jeito que ele está se vendo, do jeito que ele está se apresentando ali para mim,
eu estou atacando o Filho de Deus. Eu estou atacando a mim. É isso? E, e a partir do momento que eu olho para ele e vejo Cristo nele, o que ele é, né? A essência dele, o que ele nunca deixou de ser, eu não, independente se ele está pensando como eu ou está vendo como eu estou vendo, ele recebe da mesma forma, porque a mente é una, ele recebe tudo da mesma forma. Exato, isso é o que significa estender o Espírito Santo ao irmão. Ele até fala aqui, se eu vejo meu irmão doente, e eu acredito, como você diz, eu estou decretando a separação. O irmão está equivocado porque ele se vê doente, ele compartilhou essa ideia, e se eu acredito nela, eu estou reforçando a separação para mim também. Mas se mentalmente eu recebi o irmão, ele está equivocado, ele me veio me comunicar que está doente. Na mente, eu sei que ele estava falando do corpo físico e psicológico. Ele estava falando de uma ilusão. Ele acredita que ele é esse ser ilusório e, de fato, o instrumento de comunicação pode adoecer. Porque ele está exercendo uma função que não é dele. Então, de fato, o corpo pode adoecer, mas ele não é um corpo, ele é o Cristo. Então, com essa visão, estão estendendo ao Espírito Santo a ele. E o Espírito Santo, em forma de bênção, mesmo aqui na ilusão, ele pode te inspirar a dar o dinheiro que ele precisa, se eu tiver. Pode ajudar, sim, e sem reforçar a doença nele. Pode até ou ir na farmácia comprar o remédio para ele, sabendo que o ser não está doente. Mas dentro do sonho, ele ainda acredita que ele está enganado na sua percepção, ele é o Cristo, mas ele acredita que é um corpo e nisso você pode oferecer essa ajuda aqui, porque pelo fato de ser ilusão, não significa que o Espírito Santo não vai nos ajudar. Ele nos ajuda mesmo na ilusão, mas não para reforçar a ilusão, mas ele ajuda porque o Filho de Deus tem direito a tudo. Então, um reflexo da plenitude do Filho de Deus é ele ter suprido as faltas aqui também. Isso é um reflexo do céu. Então, você está totalmente livre para dar e essa doação vai ser uma bênção. Porque se nós doarmos por causa da ideia de que o irmão está em falta e eu tenho, então eu vou ser caridosa, eu vou doar, eu estou aprisionando a ele e a mim. Mas eu posso fazer o mesmo ato comportamental, mas com outra mentalidade. Com a mentalidade una do Espírito Santo, estou sendo um canal de bênçãos, um reflexo da criação, que todos têm tudo, um reflexo disso, e justamente por ele ser eu estou, então, oferecendo essa parte material, mas ela não vai condenar, ela não vai agir como uma separação, porque há uma consciência de que ela é apenas uma ilusão dentro da ilusão, mas uma ilusão que traz bênção, uma ilusão que vai ajudar o irmão a ficar melhor, para ele também aceitar a cura. Isso aí que você falou é muito importante, porque, por exemplo, eu fazia enxovalzinho. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, não tem sentido eu fazer esse enxoval, porque eu estou vendo a falta no meu irmão. E agora eu posso continuar fazendo, eu entendi pela sua fala, não sei se eu estou certa, que eu posso continuar fazendo enxoval, mas com a mentalidade de que não falta nada para ninguém. Todo mundo tem tudo, né? O Cristo tem tudo. O Filho de Deus tem tudo.
Exato, e se tem tudo, você está refletindo essa lei na tua mentalidade, tu está sendo uma luz do mundo na tua mente, e o reflexo disso é que mesmo na forma física você está contribuindo para ter menos falta, por efeito secundário. Você está sendo um meio do Espírito Santo suprir as faltas, porque o Espírito Santo sabe que, sendo ilusão ou não, a mentalidade estando aprisionada dentro de uma consciência individual, dentro do individual há necessidades que precisam ser sanadas, sendo ilusórias ou não. E o Espírito Santo tem essa função, ele sabe sanar essas aparentes faltas. E aí você pode fazer o mesmo enxovalzinho e lembrando sempre, nossa, eu estou oferecendo isso em gratidão ao Cristo. Não estou decretando uma falta. Estou grata por ainda sermos como Deus nos criou, e nesse serzinho que vai usar esse enxoval é a mente de Cristo, é um Cristo. E a um Perfeito. Cristo nós não negaríamos nada. E pode até imaginar a criancinha que vai receber, se é de crianças, um enxoval, você pode imaginar Jesus. Quem que negaria a Jesus algo? Então, pode imaginar, é um símbolo, mas pode imaginar que está oferecendo, porque você é o todo e ela é o todo. Então, sendo o todo, não pode haver falta. Então, reflexo disso oferece. Então, veja que no comportamento não mudou nada. Na mentalidade mudou tudo. E o curso vai para a mudança da mentalidade. O reflexo do amor de Deus. Deus nos sustenta mesmo aqui na ilusão, não por dar realidade para a ilusão, mas porque é um pensamento do Filho de Deus. E um pensamento do Filho de Deus é tão sagrado quanto o pensamento de Deus. Por isso que, se o Filho de Deus pensar a ilusão vai parecer real. Se der um pensamento, se oferecer ao irmão, sabendo que não há falta, é apenas uma crença equivocada dele, temporária, que ele tem a falta e você supre ela por gratidão, por amor, por ele ser o Cristo, você está dando a partir de uma mentalidade curada. Muito obrigada, gente. A Cristiane também levantou a mão, só abrir o microfone. Então, o que ficou realçando aqui é que curar é lembrar que somos um pensamento amoroso de Deus, e na hora que a gente lembra disso, tudo que a gente fizer não significa coisa alguma. A gente se une Só na mente. expressão, e uma expressão de amor pelo que o irmão é. Sim. Pensamento amoroso como eu. Isso. Independente então, se ele está dando amor, se ele está expandindo amor, pedindo amor, nós somos o mesmo pensamento amoroso de Deus. Seria assim? Isso. E aí, a forma dele receber esse pensamento amoroso, porque o irmão, ele, na consciência dele, ele não sabe ainda receber de outra forma esse amor. Então, ele acredita que está em falta, ele acredita que o amor ele recebe através desse objeto, dessa forma física. E aí você oferecendo, suprindo isso a ele, mas com a mentalidade de que você está oferecendo isso por ele justamente não ter falta, e se você não desse, você estaria reforçando nele a ideia de falta, então fica abençoado. O mundo real, o sonho feliz aqui, é o nosso sonho aqui abençoado. Então, essa doação, ela passa a ser um meio de bênção e não um meio de separação. Nós também podemos dizer que isso é perdoar e daí doar. O que é perdoar? Ver que não há falta no irmão, mas depois que eu vi que não há falta, o irmão nem sequer está lá.
mas tem um pensamento que acredita que está, porque tem um pensamento em mim que acredita que está. Por que eu estou vendo esse irmão? Porque a minha mente também precisa de cura ainda. Então, eu permito que o amor se expresse através dessa doação, não para separar, mas para ser um reflexo do amor de Deus que cuida a todos, que não deixa nenhuma parte do seu filho em falta. Obrigada, Cristiane, por trazer também aqui a tua contribuição. E mais alguém gostaria de trazer um comentário aqui? E, então, hoje nós podemos concluir a lei do reino, que é a mesma lei que ainda prevalece aqui dentro da irrealidade também, que é aquilo que eu acredito é verdadeiro para mim. E isso também vale até para doação. Aquilo que é verdadeiro para mim, se eu vou doar por reflexo de amor, aqui no comportamento, para expressar fisicamente a minha gratidão pelo irmão ser o meu salvador, vou expressar isso através de uma doação, se eu acredito nisso, assim é na minha mente. Mas se eu acredito que eu estou dando por falta, eu me verei em falta, porque a lei do reino é essa. Aquilo que eu acredito, aquilo é real para mim. Então, independente do que se faça no comportamento, é na mentalidade. Aquilo que eu acredito, é isso que eu vejo. Então, se eu aceitar o pensamento do Espírito Santo, que aqui para o sonho, como que o Espírito Santo expressa aqui fisicamente as bênçãos? Através de milagres. E o ego, nós sabemos bem que ele é o oposto de Deus, então ele é a escassez. Onde é um sistema de escassez, vai haver falta. Já o Espírito Santo, ele que atua dentro aqui da crença da separação, ele é o reflexo da abundância de Deus. E por isso que os milagres, eles não obedecem às leis do mundo. Os milagres podem suprir todas as necessidades o tempo todo, e assim nós podemos passar aqui pelo mundo enquanto aprendizes, mas sem a falta, porque o Espírito Santo, ele supre as nossas necessidades, sendo ilusórias ou não, até que nós, na nossa mente, venhamos a ter a certeza, até que tenhamos de novo restaurado a memória do Cristo que nós somos. E assim, nessa memória, é o fim do sonho, é o despertar. E é para essa direção que todos nós vamos. Quer quem esteja ciente disso e está andando em passos largos, quer nem pense nisso, também está nessa direção, mas não, dentro do tempo, não acelerando ainda. E o curso em milagres, os milagres estão aqui, efeito do perdão, para encurtar essa nossa jornada, para trazer cada vez mais próximo aqui a memória restaurada do Cristo que nós somos. Alguém quer ainda trazer algum comentário? Ou compartilhar? Não, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão sempre ao Espírito Santo e a Deus por ter nos dado ao Espírito Santo que nos acompanha aqui no sonho e que nós podemos escolher acessar em lugar do ego. Gratidão a isso.